Elen Sila Lumenomentielvo, uma estrela brilha sobre a hora do nosso encontro, senhoras e senhores, meninos e meninas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, retomando a nossa série O Basicão da Evolução, os conceitinhos mais básicos da teoria da evolução explicados da maneira mais simples que eu consigo fazer aqui para vocês. E o nosso tema de hoje é um tema que para mim não deveria ser um problema, mas sempre vira uma pedra de tropeço, sempre vira esse cavalo de batalha. O pessoal continua a nos cutucar, os nossos amigos criacionistas ou adeptos do design inteligente continuam a nos cutucar aqui, e a minha missão é mostrar que eles, por que e como eles estão equivocados nesse sentido, respeitosamente, obviamente. A questão é bem simples, mas é bom colocar direitinho os pingos nos is, que é a ideia de que a evolução biológica é um processo, ou seria um processo aleatório, e portanto não teria como produzir complexidade nem ordem, né? Como é que uma coisa que é completamente ao acaso, né, nessa caricatura que as pessoas às vezes fazem, seria capaz de produzir coisas tão complexas como este olho, embora seja um olho míope que está olhando para vocês agora, né? Ou este cabelinho já rareando de quem está ficando careca com a idade, ou as árvores que estão aqui à minha volta, ou toda a complexidade de formas de vida que a gente vê ao nosso redor. Como é que um processo aleatório, casual, poderia produzir isso? Bom, a maneira mais simples e mais fácil de resolver esse aparente paradoxo é mostrar que a coisa é aleatória até certo ponto, ou peronomútil, ou apenas parte do processo é aleatório pelo que a gente sabe. As coisas novas do ponto de vista genético, que podem ser geradas para depois serem selecionadas pela seleção natural, surgem, emergem de maneira aleatória por meio de mutações, que são basicamente modificações casuais no DNA, que podem acontecer por uma série de motivos e de uma série de formas diferentes, né? Ou influência de radiação, influência de dieta, influência de estresse alimentar, estresse térmico, muito frio, muito calor. Você pode acabar gerando alterações no DNA que podem ser de uma única letrinha, das 3 bilhões de pares de letrinhas que a gente tem no nosso genoma, até cromossomos inteiros, né, que são pedaços grandões ali. A gente tem 23 pares no nosso genoma, pedaços grandões de DNA que podem ser duplicados, ou pedaços deles, enfim. Essas coisas podem variar muito de escala. Então esse processo inicial de mudanças normalmente emerge de maneira, pelo que a gente sabe, casual. Tem regiões do genoma que podem ser hotspots, né, que podem se modificar com mais facilidade, por motivos que a gente está tentando entender melhor ainda, mas esse processo inicial é casual. Agora, o que vem depois disso, o que vem depois desse processo de aparecimento de variabilidade genética, aí é totalmente não casual, totalmente não aleatório, que é, em primeiro lugar, e basicamente, principalmente, seleção natural, né? Então, você primeiro tem a criação de diversidade genética, mas essa diversidade genética ela só vai se manter na população, ela só vai ser passada para descendentes dali para frente, e às vezes muitas e muitas gerações de descendentes, se aquilo de alguma maneira conferir vantagem basicamente reprodutiva, né? Melhorar sucesso reprodutivo, como dizem os biólogos, que é basicamente aquela modificação, facilitar com que aquele indivíduo consiga deixar, no fim das contas, mais descendentes do que um outro indivíduo que não tem aquela modificação. Então esse processo de seleção, esse processo de peneiragem, digamos, dessa variabilidade que a gente está tendo gerado o tempo todo, que está ali borbulhando e aparecendo o tempo todo, porque a cópia de DNA nunca é perfeita, ela é muito boa, mas ela nunca é 100% fiel. Esse peneiramento, ele é muito não aleatório, porque existe competição na natureza, não apenas competição violenta, embora isso também seja relevante. Então, se a gente está falando de capacidade de caçar melhor, ou capacidade de enfrentar melhor um macho rival para conseguir uma fêmea, ou uma fêmea rival para conseguir um macho, tanto faz, não vamos ser machistas nesse sentido, ou apenas capacidade de, com mais eficiência, obter alimento, ou, no caso de uma planta, fazer fotossíntese, né, usar a energia do sol para o seu metabolismo. Enfim, pode ser qualquer coisa dentro daquilo que é especificado pelo genoma, que são as características biológicas de todos nós, tá certo? Então esse processo é altamente, na maior parte das vezes, não aleatório. Existe um elemento aleatório nisso também,
né? Que às vezes populações pequenas, às vezes por acaso, por azar, tropeçar numa pedra e bater a cabeça, esse tipo de coisa acontece. Uma variabilidade ali que poderia ser vantajosa, nisso é perdida. Né? A gente pode abordar esse tema mais pra frente de maneira mais específica, que é legal olhar pra esse lado também. Mas então, para resumir, essa peneiragem da variabilidade, ela é altamente não aleatória, ela depende do fator chave da evolução, que é a reprodução, seja de maneira sexuada, seja de maneira não sexuada, isso aí independe. E, portanto, a gente não pode dizer de maneira alguma que a evolução é um processo aleatório, sem sentido, que gera complexidade com base na maluquice da aleatoriedade. Não, ela tem um elemento inicial aleatório e um elemento preponderante, digamos, que é altamente não aleatório, beleza? Então evitemos falar bobagem sobre esse tema. Pessoal, por enquanto é isso. Até o próximo vídeo. Como dizem os elfos, Namare. Adeus.